doutor Dimas, por 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente, doutor Vidal, desembargador doutor Ivan. Doutor Dimas, está sem som. Desligado. Tá. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor Vidal, desta Câmara, desembargador doutor Ivan, desembargador relator doutor Joaquim Santana, doutor procurador, doutor Moura, senhora secretária, doutora Cristina, colegas advogados, se ainda estiver aí presente. Vossa Excelência, eu entendo que esse caso não é muito complexo. Vou descrever os fatos, como aconteceu, e depois a gente entra no mérito. O senhor Marcelo passou a noite bebendo nos festejos de Uruçuí. Ia passando numa avenida, já embriagado, já pela manhã, e uma moça numa moto, com uma garupa, foi desviar dele, e ele pegou no braço, a moça caiu e se machucou. A moça saiu correndo. E o Marcelo ficou ali, depois saiu, e umas pessoas foram ver o acidente. Aí chegou em outro local, tinha umas 10 pessoas bebendo ainda, e olhou ali para as pessoas e foi embora. O Ministério, a polícia entendeu que esses 2 atos dele foram tentativa de roubo. Não tinha arma, não tinha... A moça caiu da moto, elas correram, ficou a moto dele, ele se aproximou da moto, olhou para a moto e foi embora. Chegou nesse bar, tem essas 10 pessoas, se assustaram, também ele foi embora. Mas entenderam que ele praticou 2 tentativas de roubo. Foi o que aconteceu, ele foi denunciado por isso, e o juiz recebeu a denúncia, e foi apresentada a defesa, teve a instrução, e foi apresentado os memoriais, e veio a sentença. Vossa Excelência, aqui, apesar de eu ter pedido uma preliminar de nulidade, mas a própria magistrada, nós tivemos um julgamento parecido, e eu pedi essa preliminar de nulidade, eu não vou nem entrar para não perder tempo, porque já decidiram, essa mesma Câmara já decidiu que não houve o excesso nas perguntas da magistrada. Eu vou passar para frente. Vossa Excelência, primeiro teve a tentativa contra a senhora Brenda, que é a dona da moto. Ela falou essa mesma coisa que eu estou falando, não estou acrescentando nada do que ela disse, né? Ela, na instrução, falou a mesma coisa, mas ele foi condenado por tentativa, né? Eu entendo que o Ministério Público não levou em consideração nem as perguntas da defesa, só levou em consideração o que lhe interessava, e não foi diferente a magistrada. Mas, Vossa Excelência, o que mais para começar, eu entendo que não houve a tentativa de roubo. Por que eu digo isso? Porque a partir da hora, mesmo se eu tivesse a intenção de roubar, eu cheguei e desisto voluntariamente, é o que está lá, não pode se falar de tentativa de roubo. E quando se fala de desistência voluntária, no caso, o máximo que ele pode ser condenado é pelo crime de ameaça, que não foi o caso que aconteceu na sentença. E a defesa já vinha pleiteando isso
lá nos seus memoriais, pelos próprios depoimentos que tem lá e tudo, que não teve a tentativa de roubo. Ora, se o cara, a pessoa vai passando numa moto, o cara vai desviar dele, ele pega no braço, a pessoa cai, presume que ele ia tentar roubar, e ele olha para a moto, a pessoa corre, deixa a moto, e ele vai embora, ele desistiu, porque ninguém interferiu. É isso que eu entendo. Mas, Vossa Excelência, aí vamos, ele foi acusado de dois crimes. Um contra essa dona da moto, senhora Bruna, e quando ele chegou lá no bar, uma senhora, tinha 10 pessoas no bar, e só essa saiu correndo, e portanto era o roubo contra ela. Tinha 10 pessoas no bar. É o que está nos autos. Mas vamos lá. Eu entendo, se tem 2 roubos, na dosimetria da pena, tem que individualizar a conduta para cada roubo. A magistrada não fez isso. Ela individualizou a conduta somente no roubo contra essa Maria Luísa, que estava nesse bar que tinha 10 pessoas. Esqueceu por completo a dosimetria da pena em relação à moça da moto. E, portanto, ela faz a dosimetria da pena em relação a essa Maria Luísa, e no final ela diz que fixa a pena base em 10 anos por 2 vezes, que é os 2 roubos. Eu entendo só aí, ela tem que individualizar a conduta de um roubo e de outro, porque são, mesmo no mesmo momento, foi logo em seguida, são circunstâncias diferentes, locais diferentes. Não pode se individualizar só em relação a uma pessoa. Se for, é só um roubo. Aí ela, por 2 vezes. Também, Vossa Excelência, nós acabamos de fazer um julgamento em relação ao crime de roubo. A pena é de 4 a 10 anos. Né? Nas circunstâncias judiciais, ela fala o seguinte, culpabilidade, merece valoração negativa, haja visto que a conduta praticada contra a vítima Maria Luísa envolveu aproximadamente 10 pessoas presentes no local, conforme já exposto na fundamentação e na transcrição de depoimento. Ora, isso é fundamentação para aumentar a culpabilidade da pessoa. Tinha 10 pessoas, e só essa que correu entendeu que ele ia roubar era ela. Tinha 10 pessoas. Isso é fundamentação para aumentar a pena base usando a culpabilidade. Eu entendo que, se entender pelo crime de roubo, isso está no tipo penal. Aí ela vai mais adiante. Antecedentes criminais, hora sentenciado tecnicamente primário, conduta social sem maiores elementos de sua conduta, personalidade, o agente sem dados técnicos, motivo do crime, tipo penal e circunstância do crime. Aí aqui eu não entendo se ela usou negativamente ou não. Fato praticado diretamente contra a vítima de sexo feminino. Ora, lá tinha gente masculino, tinha feminino, tinha 10 pessoas. Inclusive, tinha deles que teve depoimento aí. Ora, isso não é fundamento para a circunstância judicial. Não é. Sexo feminino. Mas eu não entendi se ela usou negativamente ou não. Mas se usou, são 2 circunstâncias judiciais. E ela levou a pena, Vossa Excelência, para 10 anos, de 4 para 10, na pena base. E aqui, eu entendo, na primeira fase, ela só usou, como eu já te falei, só foi em relação a Maria Luísa, e eu entendo que foi o que o doutor Erivan puxou uma divergência, que vai de encontro, aqui vai de encontro o que tem a jurisprudência, porque a jurisprudência, ela diz que tem que ser de 1/6 para cada circunstância judiciais, ou 1/8 entre a mínima, o intervalo entre a mínima e a máxima. Nenhum essa dosimetria da pena, ela não levou esse critério. Portanto, feriu
a própria jurisprudência já consolidada nos tribunais superiores e aqui nessa Câmara. Portanto, aí ela usa o artigo também para majorar a pena do crime continuado do artigo 71. Incidente a causa de aumento de pena do artigo 71 em dobro, conforme assim fundamentada. Vossa Excelência, não sei como ela fundamentou esse aumento. Onde está a fundamentação ficada até difícil para a defesa. Pois, ficou difícil para mim até sustentar isso aí. A fração de aumento pela continuidade delativa prevista no artigo 71 do Código Penal deve obedecer os critérios objetivos, devendo ser observada a quantidade de infração praticada. No caso aí são duas infrações. E o próprio STJ diz que quando é duas frações, aplica-se 1/6 pela prática das duas infrações. Ela praticou em dobro. Já tem esse entendimento. Vossa Excelência, a defesa entende que o crime, mesmo que tivesse sido acontecido, teria sido não uma tentativa, e ser uma desistência voluntária, e só poderia responder pela ameaça. Portanto, a defesa requer que não seja reconhecido a tentativa de roubo, e sim a desistência voluntária só pelo crime de ameaça, e na dosimetria da pena, a juíza fundamentou a dosimetria da pena em um único roubo, não toca nem no outro, e dobra. Como diz que teve a continuidade, ela aumenta, escolhe um do roubo e aumenta ao dobro, que eu não entendi porquê, não vi isso em lugar nenhum, não vi. E também, aí quando é a redução por conta da tentativa, ela dá no mínimo, sem fundamentar, sem nada. Portanto, mesmo se reconhecida essas tentativas, a pena tem que ser redimensionada. É como a defesa requer, sem mais delongas, porque não tem... Isso é simples aqui. Eu entendo que mesmo reconhecendo a tentativa, teve erro grosseiro na dosimetria da pena. E meu muito obrigado. Muito obrigado, doutor Guima. Grande abraço.